Bom, então ainda aí na página 21 há um outro tema a ser tratado, que é a questão da escravidão e da abolição, né, negra, da escravidão negra africana. A gente sabe que em 1888, né, a princesa Isabel assina a Lei Áurea que abole a escravidão, acaba com a escravidão, né, de negros no Brasil. E esse processo, né, de abolição da escravidão, ele é feito sem nenhum tipo de política para inserir esse indivíduo negro na sociedade. É como se negassem a ele a cidadania. É como se ele fosse liberto, porém marginalizado nessa sociedade. Por que eu digo isso? Por que era negada a cidadania a ele? Bom, nós já estudamos lá nas nossas aulas, bem no iniciozinho agora do ano, quando ainda não estávamos em pandemia, nós falamos sobre a primeira Constituição brasileira, que determinava que só podia votar os homens maiores de 21 anos alfabetizados. Bom, mulheres foram excluídas, né, e os analfabetos excluídos, e isso representava um percentual muito grande da nossa sociedade, né? Quase 90% da população não tinha o direito de votar. E aí, o que a gente pode pensar com isso? Bom, o escravo não era alfabetizado. O escravo não era tratado como gente, ele era tratado como uma mercadoria. Então ele não tinha escola, ele não era alfabetizado. Então daí ele já não podia votar nem ser votado. Ele não teria no sistema político, né, alguém que pudesse representar os seus interesses, as suas necessidades, defendê-los, né? Então esse é o primeiro ponto. E a outra questão que o texto vem falar também é sobre a motivação, né, da abolição da escravidão. Ué, mas então, professora, a princesa Isabel foi lá, aboliu a escravidão, pô, bacana, que ato bacana. Bom, vamos parar para pensar. Havia todo um movimento abolicionista desde mais ou menos 1870 lutando pela libertação dos escravos. Esse movimento abolicionista vinha de profissionais liberais, de pessoas brancas, mas também de muitos negros, né? Que não aceitavam o cativeiro, que não aceitavam as condições humilhantes de vida e de trabalho e que começaram a lutar e se organizar com aqueles que também eram contra a escravização, né, para tentar derrubar isso. Então há uma luta, tá? Desde 1870. Não é a princesa Isabel que vem do nada e faz essa lei. Até mesmo porque ela só assinou a lei porque o pai, Dom Pedro II, estava afastado, né, do seu mandato, né, do seu reinado, perdão, por ele estar doente naquele momento. E aí o que acontece? Naquele momento do século XIX, a gente está falando, né, de 1880, 1870, 1890, ao final, segunda metade do século XIX, o mundo vivia uma etapa da industrialização muito acelerada, a máquina a vapor, no final lá do século XIX, surgimento da energia elétrica. Isso transformou as relações industriais, as relações comerciais, as relações financeiras, né? E também muda o modo de produção, né? O modo de produção se estabelece, ele se consolida como um modo de produção capitalista, aonde o trabalho é assalariado. Aí, por que o trabalho no modo capitalista é assalariado? Porque a pessoa, o indivíduo, o trabalhador, o proletariado, ele recebe, né, um salário, né, por aquele trabalho que ele desempenha. E é com esse salário que ele alimenta a economia, que ele consome, que ele compra os produtos que muitas vezes ele produz, né? Então, o trabalho assalariado, ele faz parte da engrenagem do modelo capitalista de produção. Ele é necessário. E a escravidão, ela não tem não tem conexão com o mundo capitalista, porque o escravo não recebe salário. O escravo, o que ele recebe em troca do trabalho? Moradia, alimentação, alguma vestimenta, mais nada. O escravo não consome. Ele não tem um poder aquisitivo por ele não ter um salário, por ele não dispor de um salário. Então, há um movimento no mundo, né, pela adoção do trabalho assalariado. Então, começa-se a questionar o trabalho escravo.
não era interessante escravos africanos serem tirados da África para a América. Tanto que a partir de 1850 acaba o tráfico de escravos. Por quê? Porque os países europeus começavam a explorar o continente africano. E nisso eles queriam os africanos dentro de seus países para funcionarem como mão de obra barata para as indústrias, para as plantações dos europeus na África. Então, a gente tem que começar a olhar para esse processo de abolição da escravidão como um processo que está inserido no mundo capitalista que se formava. Era necessária a mão de obra assalariada. Então, por isso, né, a luta e o processo de abolição da escravidão. Agora, válido lembrar que no Brasil esse processo foi muito cruel, porque aboliu-se a escravidão e não se concedeu ao negro liberto nenhuma condição de cidadania, de trabalho. Ele sofria todo tipo de preconceito, suas manifestações culturais, né, religiosas, elas eram proibidas, elas eram perseguidas pela polícia, eram consideradas como crimes. Os poucos postos de trabalho no Rio de Janeiro não eram destinados aos negros, era principalmente para o imigrante. Vamos lembrar que houve na Constituição de 1891 um processo de grande naturalização de estrangeiros europeus, né, no intuito de fazer o branqueamento da civilização brasileira. Então, quando havia um posto de trabalho mais formal para a época, ele era dado preferencialmente para o trabalhador branco, tá? E não para o negro. E aí a gente tem essa marginalização da população negra no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, onde havia aí, né, grandes concentrações de trabalhadores de origem negra, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no Face da escola. Eu vou colocar esses vídeos num canal do YouTube que eu fiz, e aí vocês podem também deixar as suas dúvidas nos comentários do vídeo do YouTube, tá bom? Obrigada, tá? Se cuidem, fiquem em casa. A gente tá passando talvez agora pelo período mais difícil da pandemia, né? Os hospitais estão já em colapso, né? Muita gente infectada e muita gente morrendo. Então vamos ficar em casa o máximo que a gente puder e se proteger, tá bom? Espero em breve encontrá-los. Um beijo, fiquem com Deus, até breve.